Beleza, então. Vamos começar a resolver alguns exercícios de matrizes, de arrays multidimensionais. E vamos começar aqui com o primeiro, né? Vamos ver aí, o primeiro é o mais simplesinho. Ele tem uma solicitação de escrever um programa para ler uma matriz que ela tem 4 linhas e 5 colunas. Essa notação de linhas por colunas é muito comum, principalmente para outras linguagens. Em Java, você poderia ler que você tem um vetor de 4 posições, que dentro de cada uma de suas posições tem outros vetores de tamanho 5. Seria exatamente a mesma coisa, e é o que realmente é no Java. Mas é muito bom a gente lembrar que a referência comum, quando a gente está falando de arrays com 2 dimensões, matrizes, normalmente a referência é dada por linha e coluna, né? Então, vou seguir essa referência em tudo que a gente estiver vendo aqui. Outra coisa importante que eu acho que é legal é quando eu falo dimensão alguma coisa por alguma coisa, quer dizer, então, que você tem 2 valores que não necessariamente são iguais. Eles podem ser diferentes, mas não obrigatoriamente. Se o usuário inserir as dimensões e ele decidir, por exemplo, colocar 5 por 5, ele pode. Cria-se uma matriz quadrada. A matriz quadrada, a gente tem algumas coisas que a gente pode falar dela. Eu posso falar que ela é de dimensão 5. E você deve de entender que quando eu falo que uma matriz quadrada de dimensão 5, ela tem 5 linhas por 5 colunas em cada uma de suas linhas. Então, é uma possível ideia, né? Continuando alguns detalhezinhos, né, que a gente tem de nomes e falas dentro da lista, antes da gente dar continuidade na resolução, eu uso muito a ideia do aleatório. O aleatório eu acho importante. E por que eu acho importante? Por exemplo, escreva um programa em Java para gerar aleatoriamente menor que 25 uma matriz n por m de dimensão definida pelo usuário. Então, vamos supor que o usuário entre com um valor, sei lá, 5 por 10. 5 vezes 10 dá 50. Você teria que digitar 50 valores. Isso daí é extremamente cansativo e antiprodutivo. Então, quando eu falo para você preencher a matriz de forma aleatória, na verdade, eu estou pensando no seu trabalho de testar. Quanto menos vezes você executar e ficar perdendo tempo digitando valores somente para responder a solicitação do teu problema, do teu sistema, melhor. Se isso daí puder ser automatizado para que você execute, veja a resposta, execute, veja a resposta, execute, veja a resposta, melhor. Eu opto muito por essa ideia de quanto mais você puder, mais automatizado você deixe, porque irá diminuir a probabilidade de você ficar infinitas horas digitando valores. Se caio na besteira de passar uma matriz para você de 10 por 10, 10 vezes 10 é 100. São 100 elementos para serem digitados. Meu, é muito tempo para digitar 100 elementos. Por mais rápido que você seja, mais aleatório que você vai digitar os valores, você vai gastar um tempo bom digitando 100 elementos. Então, é sempre uma coisa que demanda tempo e cansa muito, né? Pode sim, pode pedir que o usuário entre com o tamanho da matriz. Eu acho que aqui, ó, a 5 já fala isso, né? Escreva um programa em Java para ler 2 matrizes de tamanho n por m, então as duas têm o mesmo tamanho, definido pelo usuário. O usuário que vai informar qual que é a quantidade de linhas e qual que é a quantidade de colunas para cada uma dessas linhas. Ele vai fazer isso daí. Então você falou que é n por m. E você falou, entre com os valores. Você só não pode deixar ser tamanho 0. Pode ser tamanho 1? Pode. Tamanho 1 é um vetor, mas pode, não tem problema nenhum, funciona. Então eu poderia ter uma matriz de 2 por 1? Pode. É um vetor de 2 posições, mas pode. O que você não pode ter é em uma das dimensões 0. Isso daí é um outro ponto importante, uma validação importante que a gente tem que fazer.
Continuando, coisas que eu falo também que podem confundir, né? Inclusa e exclusa. Inclusa está incluída, faz parte. Então, quando eu falo, você vai fazer até 25 incluso, então você vai de 0 a 25. Quando eu falo excluso, o 25 não entra. Então, excluso é o intervalo aberto, o incluso, o intervalo fechado. Então, eu uso esses termos comumente. A gente vai explicar, tomar aqui ainda nessa aula, as diagonais principais e secundária, e aí a gente vai ver o que dá para se fazer com essas diagonais. Existem algumas coisas legais que a gente pode trabalhar. Então, para quem já está adiantado, estou só dando uma passada, né, sobre os termos. Eu acho que essa aqui fica bem interessante, ela é uma matriz que ela é de N vezes M mais P, que aí é por conta do tamanho da outra, né? Ela tem que fazer a concatenação em linha. Então, a gente está juntando as coisas em linha. Vamos ver o que mais, N por M. Ordenação. Ordenação, a gente vai ver possibilidades de ordenar. Existem algoritmos de ordenação, mas a gente vai entender uma possibilidade. A gente estuda algoritmos de ordenação em estrutura de dados. Então, por que você está pedindo para ordenar? É uma pergunta que já me fizeram. Porque é algo normal do nosso dia a dia. A gente precisa colocar os valores organizados, né? Então, existem várias formas de ordenar. Só porque eu estou falando que é para ordenar, não quer dizer que você vai ter que utilizar uma técnica de alta performance, de super velocidade para ordenação. Você pode utilizar a metodologia mais simplória possível, desde que ela consiga organizar os dados. Esse daqui, acho que é o 29, o 29. O 29, ele faz uso daquela característica que eu expliquei na aula passada, do Java trabalhar com vetor de vetores, né? Eu tenho um vetor que ele é definido através do primeiro vetor gerado, que ele diz, na verdade, a quantidade de elementos, e aí eu estou colocando aqui uma matriz que, na verdade, aqui, ó, ela tem um vetor, e aí para cada uma dessas posições eu gero elementos. Então aqui tem que ter 3. Então, esse daqui são 4 elementos, esse daqui são 6, esses são 2 e esses são 7. Então, tem tamanhos diferentes. Isso daqui é muito legal para a gente treinar o uso dessa técnica diferenciada do Java, que é criar uma matriz que é um array de arrays, né? Um vetor de vetores. E aí é uma matriz que ela não é quadrática, não tem mesmo a quantidade de elementos da coluna, né, em cada uma de suas linhas. Pode ter valores diferentes. Então, os exercícios de 29 a 32, eles seguem essa pegada. Bora começar a resolver o exercício 1. O exercício 1, então, ele fala o seguinte: escreva um programa em Java para ler uma matriz 4 por 5 e imprimir os seus elementos. Eu vou fazer esse primeiro separando todos os processos para que a gente possa ver passo a passo e a gente vai discutindo sobre como que é isso daqui. Começando com um arquivo novo, então, um arquivo novo. Vou salvar isso daqui. Então, lista 0, exercício 1. Essa daqui eu coloquei 0 para não ter que mudar as outras, né? Eu fui muito esperto. Criar uma pastinha aqui, listas. E vou salvar dentro de listas todos os exercícios que forem de resolução de lista. Tá lá, salvo. Bora começar, né? O exercício fala o seguinte: fala para criar uma matriz que tenha 4 linhas por 5 colunas, mas ele fala assim: leia os valores dessa matriz, né? Preencha essa matriz. Já que eu estou pedindo para que o usuário entre com esses valores, que ele digite isso, eu preciso do meu scanner. Então, import java.util.scanner. Então, já estou importando o meu scanner. Só para lembrar, já que importei, vou fazer o seguinte, já vou aproveitar e criar o meu objeto de leitura layer.
scanner, leia, igual a um novo scanner que escaneará a entrada do sistema. Então, maravilha, acabamos de criar o scanner que a gente vai utilizar. Só que ele fala para a gente definir uma matriz de 4 linhas por 5 colunas, para ler valores inteiros. Ok, então, int, você pode fazer a, abre e fecha, igual a new int, e aí ele vai ter duas dimensões. Né? Opa, esqueci aqui a segunda dimensão, que é uma matriz. Pronto. Agora, ele disse que são 4 linhas por 5 colunas. 4 vezes 5, 20. Então, eu aqui já tenho 20 elementos para serem digitados. Dá trabalho? Dá. Então, já viu por que eu gosto muito do preenchimento aleatório. Vamos iniciar aqui os nossos processos. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar, não é necessário fazer isso, mas eu vou fazer para que vocês lembrem, né? Eu vou mostrar a matriz A criada. Eu quero mostrar a matriz A criada. Eu quero que vocês enxerguem que a matriz A, ela tem 4 linhas, ela tem 5 colunas em cada uma de suas linhas e ela começa com valores 0. Ela começa toda zerada. Então, a gente vai iniciar aqui o processo. For int, vou usar o i e o j por padrão aqui, só para ficar claro. O i é o iterador das linhas e o j o iterador das colunas. E eu posso fazer aqui menor que 4. E mais. Perfeito. Funciona bonitinho. Um for. Agora, para minha segunda dimensão, a primeira dimensão já está sendo agraciada ali com o iterador i, que vai até menor que 4. Agora eu vou fazer aqui um j, começando em 0. J menor que 5. J mais. Maravilha. Eu acho super tranquilo e super legal fazer dessa forma. Eu gosto muito, só que eu não vou fazer. Eu vou somente deixar esse primeiro conjunto de laços dessa forma. Das próximas, eu já vou utilizar as referências da matriz, justamente para que vocês se acostumem com elas, beleza? Então, nos próximos laços de iteração, eu já vou utilizar as referências da matriz, para que vocês possam ir se acostumando. Vou fazer aqui a impressão, system.out.print. Então, primeira coisa, fazer um print aonde eu vou imprimir a minha matriz A, e ela tem duas referências. A primeira, que é a da linha, eu estou utilizando o meu iterador I. A segunda, que são das colunas de cada linha, eu estou usando o meu iterador J. Então, referência IJ. Para que não fique tudo coladinho, eu vou colocar aqui um tab. Vou usar um tab dessa vez, não vou usar um espaço, não. Eu vou usar um tab. Após ele imprimir uma das linhas, ele vai incrementar, só que eu quero que ele pule de linha. Então, vou dar um LN aqui para ele pular de linha. Então, depois que ele imprimir uma linha, então ele vai ficar aqui nesse processo, ele vai imprimir todos os elementos da linha 0. Terminou, ele pula de linha. Para a próxima linha, ele vai imprimir todos os elementos da linha 1. Pula de linha, todos os elementos da linha 2, pula de linha, todos os elementos da linha 3, pulou de linha, finalizou o processo. Isso daqui só para mostrar a matriz criada. Eu não estou lendo nada, não estou fazendo nada. Só estou exibindo. Eu preciso de um laço para a primeira dimensão e outro laço para a segunda dimensão. Compilando. Beleza, compilou, não deu erro, rodando. Olha lá que bonitinho. E agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Temos, então, um total de 5 elementos na primeira linha. E nós temos 1, 2, 3,
4 linhas. Beleza, temos 4 linhas por 5 colunas. A referência é linha e coluna. Para que eu possa identificar, por exemplo, esse elemento aqui é linha 0, 1, 2. Linha 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. 2 por 2. Então, na referência 2 por 2, nós temos esse valor daqui. Isso daqui selecionado está na posição da linha 2, coluna 2. Agora, eu gostaria de solicitar para que o usuário entrasse com informações para mim. Então, eu vou fazer esse procedimento. Aqui, eu deixei com enters para que vocês visualizem e não confundam, né, o que tem. Se você não quiser, obviamente não há necessidade, pode deixar tudo mais juntinho. Também fica tranquilo. Vamos fazer agora a entrada dos dados, né? Entrando com valores na matriz A. Para entrar com valores na matriz A, obviamente eu poderia fazer o processo manual. Eu poderia dar cada uma das posições e pedir para ler cada um dos valores. Mas são 20. E eu, como bom programador que sou preguiçoso. E a minha preguiça é uma preguiça boa, porque não faz com que eu faça trabalhos repetitivos que não são necessários. Eu posso utilizar do meu conhecimento de lógica para montar uma estrutura que faça esse processo o número de vezes que eu preciso. Então, é justamente isso. Vou repetir o processo que a gente conversou, vou colocar aqui só para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo, né? Visualmente na saída. Senhor, Diga, minha querida. eu não posso começar a contar as colunas no número 1? Eu tenho que sempre começar com 0? Não, você não pode começar do 1. O Java, tudo que é início dele é no 0. Ele sempre começa no 0. É característica da linguagem. A primeira coisa dele é 0. Entendi. Obrigada. Se você quiser começar a contar do 1 e você quiser usar do 1, você pode, se você sempre criar com um tamanho a mais. Então, por exemplo, se você quiser uma matriz de 3 por 3, você tem que criar uma de 4 por 4 para você poder ir do 1 até o 3. Entendi. É uma dorzinha de cabeça que a gente sempre tem. Quando você se acostuma com a ideia do 0, aí é normal. Porque em todas as linguagens, por exemplo, C, C++, C Sharp, C começa no 0. Pascal começa no 0. Java começa no 0. JavaScript começa no 0. Python começa no 0. Todas elas, o primeiro elemento é o 0. Sempre ele tem isso daí. E se você não começar no 0, você pode deixar essa posição em branco, fazer um tamanho a mais, beleza, sem problema nenhum, vai dar certo. Porém, se você depois, a gente vai estar fazendo tudo na mão, né? Mas depois a gente vai descobrir que tem algumas ferramentas que já, o que o Luiz falou na aula passada, se ele poderia fazer uma biblioteca para automatizar alguns processos, já existem, né? Obviamente já tem algumas criadas que ajudam. Para matriz, não é tão comum. Para vetor, para array de uma única dimensão, já tem. Se você não usar a primeira posição, na hora que você for imprimir, ela sempre vai estar com o primeiro valor igual a 0 e sempre vai imprimir um elemento a mais. É a única dor de cabeça que também te daria. Então, ir se acostumando com o início em 0 é ruim, eu concordo que mas depois de um tempo é normal, vira transparente para você. Beleza? E é legal. Beleza, valeu. Diga, meu querido. Então, tipo, é que eu ainda tô um pouco bugado, eu queria ver se o senhor consegue me dar outra perspectiva. Claro. Do jeito que o sistema escreve a matriz, ali, por exemplo, ali no A, tá o A, aí abre chave I e J. Como é que o sistema escreve, tipo assim, uma matriz é tipo 1, 2, 3, 4, 5. Mas o sistema teria que escrever, tipo, o I e o J, os dois seriam 1. Como é que o sistema identifica, tipo... Entendeu mais ou menos? Quis dizer? Eu acho que eu entendi. Vamos ver se isso daqui te ajuda.
quando a gente criou a nossa matriz, e quando a gente fala matriz, a gente tem que lembrar que a gente está falando algo que nos lembra de duas dimensões, né? Uhum. Então, é bem delicada essa ideia de ver em uma dimensão só, né? Sim. Porque você tem isso daqui, quando você criou 4 por 5, essa matriz, na verdade, ela é algo assim. Ela tem uma dimensão, dentro dela ela tem outra, aqui ela tem uma, duas, três, quatro. São 4 linhas, então ela tem 4 dentro dela. Só que dentro dessa daqui, que tem aqui a primeira posição das 4 que você tem, ela tem 5. Então ela teria aqui, por exemplo, 0,0,0,0,0,0. Contei 1, 2, 3, 4, 5. Entendi. Então o Eu vou computador deixar, já faz essa distinção. eu vou deixar juntinho só para caber aqui, porque vai ficar grandão, né? Uhum. Ele entende dessa forma, ó. É isso daqui que... Vou só tirar o zoom um pouco para você ver em uma linha. É isso daqui que ele criou, ó, 20 elementos. Só que esses 20 elementos, eles não estão numa sequência só. Eles estão divididos em 4 partes. Que é Entendi. diferente de você imaginar um vetor, né? Se eu fosse falar para você um vetor A, e aí vamos fazer a menção a mesma quantidade de elementos, né? Você teria isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teria isso. Se eu contei certo, são 20. Ele teria isso tudo daqui estaria não teria segmentação. Seria um após o outro, após o outro, após o outro, após o outro, após o outro. E como que ele faz essa diferenciação na memória, né? Ele declara esse vetor A em uma determinada posição. Então, ele determinou a posição. Então, vai começar na posição 1, lá da memória, ou a posição 427, determinou. Uhum. Qual que é o tamanho do inteiro? O inteiro, ele tem, o byte tem tamanho 1, o short tem o dobro, que é tamanho 2, o inteiro, o dobro, ele tem tamanho 4. Então, a gente vai dobrando, ele chegou lá, ele tem 4 bytes. Então, para cada coisinha, ele determinou um tamanho. Ele fez uma marcação na tua memória lá e falou, olha, o endereço de memória 423, ele vai começar e ele vai ter 20 elementos inteiros. Então, a cada 8 bytes, ele tem um elemento. Então, 8 bytes. Primeiro passou 8 bytes, o segundo passou 8 bytes, o próximo 8 bytes, o próximo 8 bytes, o próximo 8 bytes, é 4 bytes, né? Perdão, desculpa, 4 bytes. 4 bytes, um elemento, mais 4 bytes, o outro elemento, e ele vai deixando espaços, tudo para preencher. E ele deixa essa marcação na tua memória lá. Tua memória, vírgula, a memória do teu computador, né? Uhum. Deixa essa marcação. Agora, quando ele faz uma matriz, ele faz exatamente isso, só que nas colunas. Mas só que as linhas, ele vai falar assim, olha, eu declarei a matriz A, e ela vai ter 5 sequências de 4 bytes. Então, 5 vezes 4, ele vai ter 20 bytes lá, que vai indicar ali que você vai salvar os valores. Beleza. E aí, no final dessa sequência, ele coloca um link, uma referência para. Então, tipo aqui, chegou aqui, você vai para tal local, que aí ele tem mais uma outra sequência. Vai para tal local, que tem mais uma outra sequência. Vá para tal local, que tem mais uma outra sequência. E aí ele Entendi. segmentou na memória isso daí. E ele conseguiu dividir em 4 espaços de memória a alocação. Pode ser espaços sequenciais? Pode. Pode ser espaço sequencial. Mas a memória, ela se chama memória de acesso aleatório, memória RAM, Random Access Memory. Então, não sabemos aonde ela foi declarada e não nos cabe saber. Quem gerencia isso daí? Quem gerencia a solicitação de alocação de memória é a Java Virtual Machine. Quem aloca isso daí é o sistema operacional. Então, o sistema operacional que decide como que ele vai alocar essa variável que foi solicitada pela Java Virtual Machine para dentro da memória do computador. Como que ele vai escrever isso?
que isso pode ser diferente de versão de sistema operacional, versão de sistemas operacionais, tipos de sistemas operacionais. Então, sei lá, a gente está falando de Windows 10, mas o Windows 10, que foi o primeiro que saiu, ele pode ter uma modificação na gestão de memória diferente do 21H, sei lá, H2 que saiu agora, a versão mais nova que saiu. Pode ser diferente. A Nossa, alocação senhor, que é cabuloso. outra. Achei que você não ia entender minha dúvida, mas você explicou exatamente o que eu queria saber. E agora eu vou mostrar mais ainda, que eu acho que isso aqui vai ficar legal. Olha só. Você está visualizando em uma linha, mas a gente pode imaginar isso daqui também dessa forma, ó. Visualmente, para nós seres humanos, quando a gente fala de matriz, a gente vai pensar alguma coisa do tipo isso daqui, né? Deixa ele carregar aí, que ele demora um pouquinho, mas é legal. Vamos ver o que a gente visualiza. A gente visualiza isso. Isso para a gente é uma matriz. E quando eu falo uma matriz que tem 4 linhas por 5 colunas, eu imaginaria, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Então, seria... Acho que o preenchimento é esse. Vou colocar aqui sei lá, essa cor. Seria algo assim que a gente estaria imaginando, visualizando, né? É isso daqui. Então, o que você enxerga, na verdade, mesmo... Opa, não pode estar selecionada. Mesmo não estando normalmente, né, sendo algo diferente da gente visualizar, é isso que a gente tem. Então, quando a gente está lidando lá com nossas matrizes, deixa eu só pintar, criar mais uma coluna à esquerda. Joia. Vou pintar isso aqui, diminuir um pouquinho a largura para a gente escrever, mas fica visível tudo. Vou pintar isso daqui de uma outra cor. Deixa eu pintar aqui de uma cor alaranjada. Ficou uma cor horrível, mas ficou diferente. Dá para a gente visualizar isso aqui. Essa daqui é a coluna 1. Então, eu tenho aqui linha 1. Ou melhor, a primeira linha, linha 0. Essa daqui é a linha 0. Essa daqui é a linha 1. Essa daqui é a linha 2. Essa daqui é a linha 3. Total de linhas. Tem um total de 4 linhas. A mesma coisa acontece aqui para a coluna. Coluna. Putz, a cor ficou ótima, né? Vamos trocar essa cor, que eu mesmo não estou enxergando essa birosca. Coluna 0. A próxima é a coluna 1. Opa, 1. A próxima, coluna 2. Próxima, coluna 3. A próxima, coluna 4. Total de colunas que nós temos. Nós temos um total de 5 colunas. E olha lá, é isso que a gente tem. E essa célula daqui, como que a gente acessa ela? Como que é a referência dela? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar, que eu só vou mudar para a cor de fundo, para, sei lá, colocar um amarelão. Essa daqui é a nossa matriz A, beleza? A gente deu o nome dela de A. E como que eu vou fazer referência a essa daqui que está selecionada? Essa daqui, ó, onde está o mouse. Como que eu vou me referenciar a ela? Eu primeiro pego a referência da linha e depois a referência da coluna. Ele vai pegar isso daqui e vai fazer assim. A referência da linha vai ficar, putz, ainda está com aquela cor esdrúxula, horrível. Deixa eu mudar a cor da letra. Pronto. Como que vai ficar? Essa daqui vai ser o A na referência de linha 0, na referência de coluna 0. E o próximo é a matriz A com a referência de linha 1. Olha lá a linha agora é 1. 1. Com a referência da coluna, a gente está na coluna 0. Então, essa é a referência. Então, ele vai fazer exatamente essa montagem das referências, só porque eu tenho toque na hora de utilizar o Excel, é incrível. E aí você tem o quê? Sei lá, essa daqui, essa. Vou até mudar a corzinha de fundo ali. Por exemplo, essa aqui que eu deixei em cinza. Como que é a referência dela? A referência dela é linha 2, então, é o nome da minha matriz, Referência da linha, linha 2.
Referência da minha coluna. Coluna 3. Então, olha só que legal. Sempre a referência é o nome do meu array, não importa. E primeira referência, a linha. Segunda referência, a coluna. Se for somente vetor, é somente a posição, né? O índice. Se for um cubo, linha, coluna, profundidade, por exemplo. Ah, é uma matriz de 4 dimensões. Eu não consigo pensar em como é uma matriz de 4 dimensões. Não importa. Linha, coluna, profundidade e a outra. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão. Cada referência é para uma das dimensões que a gente está acessando. Uhum. Então, essa pegada daqui de 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, não, eu falei o contrário, né? 1, tem que ser o contrário. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Isso aqui é importante para a gente. Diga, Vinícius. Não, eu só queria falar mesmo que, tipo, a teoria assim eu entendo bastante, eu só não entendia como que o computador fazia pra, tipo, identificar cada elemento, sabe? Sim. Aí foi o que você me explicou das memórias ali. O esquema da memória é importante a gente entender. Eu sempre falo, eu vim de informática industrial. Eu aprendi tabela binária, alocação de memória, microprocessador, eram disciplinas da minha vida. Então, antes de aprender qualquer coisa, eu aprendia isso, né? Depois que eu ia para um computador de verdade, e aí o professor falava, lembra que eu falei disso? No computador é assim. Aí você fala, tá. Brincava com o processador do Mega Drive para poder fazer alocação em baixo nível, programando em assembly. Então, Que eu da hora. gosto. Eu curto muito essa loucura. Não é todo mundo que gosta, eu sei, porque tinha gente que surtava de desespero na minha turma. Até hoje no Cotec é assim, né? A galera ainda chora um pouco quando tem um negócio desse. Sei lá, vamos pegar mais uma referência aqui só para a gente deixar isso daqui mais entendível, né? É linha 3, coluna 4. E aí ele fica com essas múltiplas referências. E aí a gente pode ir brincando, fazendo sempre referência da linha e da coluna, e aí a gente monta. Se isso daqui é mais fácil de ser entendido para nós, seres humanos, eu acho que a gente poderia visualizar isso daqui dessa forma. Ó, é uma matriz que a gente está fazendo o desenho dela, né? Olha só que bonitinho o desenho dela. Fica parecido mais com uma matriz, né? Então, olha que legal. Eu acho que assim fica mais visível. Mas é a mesma coisa. Se você imprimir um elemento da matriz em sequência ao outro, ele fica parecendo um vetor. Que, na verdade, ele está assim. Você imprimiu aqui os elementos da primeira linha, depois os elementos da segunda, os elementos da terceira, os elementos da quarta. Mas se em cada momentinho desse daqui você der um enter, opa, se você der um enter, olha aqui o que eu estou falando. Se você der um enter, isso aqui é um enter, né? É um pular de linha, você tem exatamente esse formato daqui, que é o que a gente tem aqui na nossa saída, né? Que ele teve lá, ó, exatamente o mesmo formato. E aí a gente tem esse desenho daqui montado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Desculpa, eu cliquei e não vi quem. Foi o Luiz. Perfeito. É exatamente esse o código, se eu não estava mostrando, é esse daí. Show de bola, obrigado aí por compartilhar, Luiz. Luiz mandou exatamente esse código daqui, tá certinho, tudo bonitinho. Essa ideia da estrutura é o que a gente fez aqui. Se eu quiser imprimir tudo isso aqui numa mesma linha, eu não vou dar enter, eu vou comentar essa linha, ó. Comentei. Ele vai sair como se fosse isso daqui. Obviamente, eu vou trocar esse tab por um espaço, porque a tabulação vai ficar muito grande, o espaçamento. Vou colocar só espaço, tá bom? Só isso daí. Tem que fechar.
Compilando, olha lá, exatamente o que eu falei para vocês. Ele fica uma sequência dos elementos todos. 4 vezes 5, 20, um total de 20 zeros que podem ser visualizados, parecendo que está tudo numa linha só. Mas não é um vetor, é uma matriz. Ela parece porque a gente pode imprimir assim. Também a gente poderia pegar um vetor de 20 posições e a cada 5 elementos impressos, você dá um Enter. Fica parecido. Isso daí, para o usuário final, não vem ao caso. Ele quer ver o resultado, né? Mas o que você está usando por debaixo dos panos, se é um vetor, se é uma matriz, é muito para você solucionar o problema, né? Então, você tem que entender como resolver. Às vezes, eu acredito que se você tem a estrutura de matriz, usa a estrutura de matriz, se você sabe, porque ela te facilitará na resolução. O pesadelo de Laplace. Perfeitamente isso, Shein. É o pesadelo dele mesmo. Vou fazer aqui, então, para a gente entrar com esses valores, né? Eu acho que agora essa entrada de valores vai ficar legal, ó. Aqui, deixa eu aumentar de novo, vou aumentar o zoom para que visualizem melhor, né? Fazer aqui int i, começando em 0, e menor, e agora eu não vou usar as referências fixas do tamanho, né? Porque aqui a gente usou o 4 e usou o 5. Eu não quero utilizar isso aí agora, eu vou mostrar para vocês que é muito interessante já utilizar as propriedades da matriz. Então, o nome da matriz é A, ela tem uma propriedade chamada comprimento. Então, qual que é o comprimento dela? Lembra? Beleza. Ponto e vírgula e mais. Agora, a gente vai fazer um segundo laço. Vou só dar um Enter para vocês visualizarem melhor, né? Para ficar um pouquinho mais separado. Vou fazer aqui o J, começando em 0. J menor que alguma coisa. J mais. Agora vem aquela questão da aula passada. Como eu estou, na verdade, lidando com um vetor que contém vetores em cada uma de suas posições, eu tenho que pegar a posição dele e pegar a propriedade length do vetor interno. Então, eu vou falar que o A, na posição do I, ele tem um vetor. E eu quero saber o tamanho desse cara. E aí, opa. E aí, você já tem a possibilidade de fazer desta forma para ler um vetor. Vou mandar uma mensagem aqui para o usuário, system.out.print. E aí eu vou fazer uma entradinha, né, mais bonitinha. Poderia simplesmente falar para ele, entre com o número. Mas eu vou colocar aqui, entre com um número na posição, e eu vou colocar aqui a posição que eu quero. Então, aqui eu vou colocar a posição. Aqui eu quero que venha o meu i. E aqui eu quero que venha o meu j. Ficou grande? Obviamente ficou, mas fica legal de você ler. Olha só, você consegue ver ela toda. Entre com o número na posição e ele vai mostrar as referências da matriz. E aí, você vai ver aqui a sua matriz na posição que você quer. Sei lá, colocar um azão aqui. E aí eu vou ler isso daqui, né? Então, só vou quebrar de linha para que você possa visualizar isso daqui melhor, né? Se eu der um pouco mais de zoom, ainda é possível ler, mas aí você consegue ver o que estava continuando na linha ali. E agora, eu preciso falar que a minha matriz, na posição de I, na posição de J, justamente aquela referência que a gente aprendeu, eu preciso falar para aquela posição que o que eu ler vai para ela. Então, eu coloquei ela, recebe, e agora o que eu ler? Leia, ponto, um próximo inteiro. Então, o próximo valor inteiro que eu
digitar e der Enter, ou seja, que eu ler a partir do teclado esse número, ele será atribuído para essa posição específica, e ele vai atribuir para cá. Então, essa é a ideia. Ao final, eu quero o seguinte, eu quero que, depois de entrar elemento por elemento, eu quero mostrar estes elementos na minha matriz. Então, eu vou mostrar estes elementos na matriz. Deixa eu só descomentar isso daqui, para que ele fique no formato de matriz, né? Mostrando os elementos digitados na matriz. Mesma coisa, então agora a gente vai colocar também um system.out.println. Eu vou pular de linha, mostrando a matriz A. E aí, beleza, a gente vai ver aqui os elementos da matriz A. Fazer novamente o nosso for. Então, o nosso for, ele vai ser int i começando em 0, i menor que a nossa matriz ponto seu comprimento, e mais. Agora o J e beleza. Agora é simplesmente a gente imprimir. Então vamos imprimir. Imprimindo então o A, referência I, J. Vou colocar aqui um espacinho, que nem o exemplo lá de cima, e depois vou colocar aqui um LN para pular de linha. É exatamente o mesmo código que está aqui em cima. É o mesmo código que está ali em cima. Está aqui o mesmo código. Vou rodar isso daqui. Rodando. Vou aumentar aqui para a gente poder visualizar. Meu toque é complicado. Agora eu fico mais tranquilo. É só para pular de linha. Vamos lá. Olha só que legal. Ele já mostrou como a nossa matriz é e como ela se inicia. Ela inicia tudo zerado. Aí ele está falando, olha, é para entrar com o elemento que vai na linha 0, coluna 0. Então, eu estou querendo entrar com o valor que vem aqui. Eu vou colocar aqui números aleatoriamente digitados. Opa, eu não sei o que eu digitei errado. Deixa eu ver. Já sei. Habilita o teclado numérico, funcionará. Era só para ter certeza que o teclado numérico não estava habilitado. Agora já chegamos na última linha, penúltima coluna, última coluna. Pronto. Ele foi digitando, ó, entre com o número na posição da matriz 00, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3, linha 0, coluna 4. Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E assim por diante, até a linha 3, coluna 4. E aqui, ó, a nossa matriz bonitinha. Ela foi exatamente o que a gente digitou. Então, se você olhar lá, 5, 4, 8, 2, 4. 5, 4, 8, 2, 4. Foram os 5 primeiros elementos. Depois, ele mudou de linha. Olha lá, realmente, ele mudou de linha. Ó, aqui, ó. De 0, linha 0, passou para a linha 1. Então, ficou 9, 7, 6, 1, 3. 9, 7, 6, 1, 3. 9, 7, 6, 1, 3. Bonitinho. E aí, a gente começa a fazer a nossa visão de como é a matriz quando a gente cria ela, quando a gente declara. Só declarada, ela é uma matriz totalmente zerada.
Depois, como que eu insiro os valores dentro dela? Então, inseri os valores dentro dela. E após ter inserido os valores, eu estou exibindo aquilo que eu coloquei dentro dela. Para ter certeza que realmente eu coloquei todos os valores para que ver, né? Para ver, ó, não errei, não está nada zoado. Senhor, Tranquilo, Jéssiquinha. o meu não deu certo. Diga, seu Carlos. Vamos lá. Eu vou mandar o código aqui. Mostra aí pra gente, por favor. Tudo de bom, minha querida, viu? Muita saúde. Importante. Foi bem no final, eu acho. Alguma coisa não deu certo. Ele compilou? Compilou. Perfeito. Então não é erro de compilação. Esse eu não mostro o final, a matriz com os valores que eu coloco. Olha ali o teu for. O for de J, o último for de J. Tá faltando fazer o quê? Colocar exatamente essa impressão lá dentro, ó. Você não tem essa impressão lá dentro. Ah, o system. O System Out Print. Tá faltando isso daí. É a única coisa que realmente faltou. Então é isso que está faltando, só e somente, olha lá. E vamos ver se isso daí, depois de 20 valores digitados, surgirá alguma coisa. Depois é a mesma coisa que eu, né? A e J, né? Exatamente. Você usou I e J, exato. Milhões de números sendo digitados. Acertei? É isso mesmo? Isso mesmo. Qual que é o erro que aparece, Carlos? É que não Não, aparece a apareceu. parte final. Agora apareceu, só que não tá como linha em coluna. Só tá a coluna. Deixa eu ver, deixa eu expandir aqui. Só tá como coluna agora. Por acaso você não tirou esse System Out Print que você tinha deixado, não, né? Qual o System Out Print? É, esse daqui, ó. Fez o primeiro for, tem um lá dentro. Fechou ele, tem um ainda dentro do outro, mas fora do mais interno. Esse aqui tá dentro do I, mas fora do J, ó. E aí, se não tiver esse carinha aqui, esse LN, para pular de linha, ele vai imprimir como se fosse um vetor. Um depois do outro. Tá, Exatamente. pra mim aqui como agora. Pra mim só tá seria aparecendo isso, ó. só o senhor, não tá aparecendo. Eu descompartilho e compartilho de novo, só um minutinho. Só tô vendo o senhor só. É, eu sei. É muito bom, né? A tela do código eu não tô vendo. Agora apareceu. Não posso perder a oportunidade, né? A saída ficou alguma coisa assim, tudo um seguido do outro? Isso, só que como fosse uma coluna. Então, não está faltando isso daqui, ou aqui tem um print LN. Ou aqui tem um Tá, print não, é LN. o print LN mesmo. É uma das duas possibilidades. Deixa eu rodar aqui de novo, deixa eu debugar. Digitar 20 vezes o negócio, digita 20 números. Putz, depois eu falo que digitar 20 números é uma sacanagem. Agora foi. Perfeito. Agora deu certo. Joia. É isso daí, então, ó, o esqueminha para a gente fazer. Vamos ver o próximo exercício. A gente tem 10 minutinhos, não é? Eu acho que não é suficiente para a gente fazer e explicar, mas se quiser, rapidamente eu faço, aí na próxima aula eu venho e explico. Fica tranquilo também. Esse daqui é, escreva um programa em Java, era para gerar, não para geral, né? Para gerar aleatoriamente os elementos menor que 100
de uma matriz B de 6 linhas por 3 colunas. 6 vezes 3, 18. São 18 elementos. Ainda é menor que a primeira, né? Mas ainda 18 elementos é coisa pra caramba para poder ver, né? Digitar. Imprima a matriz gerada e depois a gente vai querer também que imprima a mesma matriz, só que invertido, de trás para frente. Vamos fazer isso daqui rapidamente. Eu vou fazer e aí depois fica salvo para vocês. Prometo, na próxima aula eu explico tintim por tintim dele. Vou fazer esse daqui então para a gente ver como é que é. Vou dar um arquivo salvar como. Esse daqui vai ser o exercício 2. Então, exercício 2. Exercício 2, a declaração é de B. Então, ele fala para criar B 6 por 3. Só que ele fala para fazer isso daí e preencher ela aleatoriamente. Então, eu nem vou fazer essa parte, que eu não quero mostrar ela no início. Eu já posso tirar esse comentário, que isso aqui não vai ser útil, isso aqui eu já dei um salvar como, né? Então, já um outro, entrando com os elementos da matriz B. Eu não vou entrar, eu vou gerar aleatoriamente. Gerar os elementos da matriz B. Vai ser aqui menor que 100, os elementos da matriz B. Então, vou fazer o seguinte, vou imprimir aqui matriz B. Eu só vejo Pois a sua lista, tá certo? Não mudou para o programa. Eu já estou fazendo, vou fazer de novo aqui aquele... Ah, mudou agora. Foi só porque eu reclamei, Oi, minha obrigada. querida. Tudo bom? Bom falar com você. Tudo Foi bem. desculpa só para falar comigo. Obrigado, eu fico muito feliz com isso. Vou gerar os valores. Vou gerar os valores. Eu sou muito bobo, né? Você me deixa assim, é um absurdo. Vou gerar os valores. Como que eu posso gerar valores aleatórios, né? Primeiro, eu tenho que fazer uso da minha biblioteca Math. Então, biblioteca matemática. Só que a biblioteca matemática, ela tem um método chamado random. E esse método random, se é método, tem abre e fecha parênteses, né? Ele gera valores para mim que eles vai de 0,00000 até 0,9999. Ele não chega em 1. É sempre menor que 1. É de 0 a menor que 1. Se eu multiplicar esse cara aqui por 100, ele vai gerar valores de 0 a 99. Por quê? Porque ele nunca chega em 1. O random nunca vai ter o valor 1, logo ele nunca vai ter 1 vezes 100, gerando o valor de 100. Ele pode chegar até o 99, mas o 100 ele não chega. Só que ele gerou ponto flutuante. Então eu preciso converter o resultado disso daqui. Então, por isso que tem um parênteses envolvendo tudo. Ó, vou deixar até um espacinho aqui, ó, um parênteses envolvendo todo esse random, math random vezes 100. Está tudo envolvido em um parênteses. Isso tudo precisa ser convertido para inteiro. Então, eu estou fazendo a conversão disso tudo para inteiro. Se você só converter o math random, é 0, alguma coisa. Convertido para inteiro vai dar 0. Vezes qualquer coisa, continuará sendo 0. Ou seja, ele vai preencher a tua matriz toda com 0. Mas a tua matriz ela já vem com 0. Então, é um processamento desnecessário. Entendeu? Então, por isso que precisa do parênteses para envolver aqui o math random vezes o valor que você quer. E aí a gente vai preencher. Já que eu já estou preenchendo ela, eu vou preencher e mostrar. Então, eu vou colocar o elemento em uma posição, eu imprimo essa posição. Então, eu vou fazer exatamente essa impressão daqui. Vou colocar aqui a impressão, só para dar uma visualizada melhor, né? Então, aqui eu vou imprimir a minha matriz, que vai ter 6 linhas, se chama B, 6 linhas e cada uma das suas linhas tem 3 colunas. Só corrigir os nomes, B, B, tudo B aqui para baixo, não, faltou esse cara aqui, B. Vai mostrar tudo bonitinho. Esse código daqui, ele vai gerar
a matriz de forma aleatória e já vai preencher os valores. Então, ele está gerando aqui com esse random de forma aleatória, estou preenchendo ela aleatoriamente, e eu já estou imprimindo também, então já estou mostrando. E aí depois ele fala para fazer a impressão da matriz B invertida, né? Então a gente vai fazer aqui, imprimindo a matriz B invertida, ou seja, invertida de trás para frente. Então vamos ver aqui a matriz B invertida. Quero ver agora a matriz B invertida. Eu não posso fazer uma impressão desse tipo daqui, porque ele vai imprimir a matriz normalmente para a gente. Eu preciso começar na última posição, última linha dela e última coluna e ir voltando, né? Então, eu tenho que inverter. E eu não vou incrementar, eu vou decrementar. Então, vamos fazer o processo. Vou inverter aqui, vou dar esses espaços para que vocês consigam enxergar cada parte. Eu não posso começar no tamanho dela. Começar no tamanho dela é começar fora dos limites. Tem que ser começando na última posição, no tamanho dela, menos 1, que vai dar a última posição. Então, o tamanho dela, menos 1, me dá a última posição de linha que eu tenho. E eu vou, enquanto for maior ou igual a 0. E eu não vou incrementar, eu vou decrementar, fazer um menos menos. A mesma coisa eu vou repetir aqui. Eu vou começar na posição, no tamanho da linha, né? O comprimento, quantas colunas aquela linha tem, menos 1. Então, se aquela coluna tem, se aquela linha tem 5 colunas, quer dizer que vai de 0 até 4. Então, é 5 menos 1, 4, que é a última. Então, o menos 1 está aqui para isso. Maior ou igual a 0, que eu estou fazendo, decontando até chegar no 0, e eu não incremento, eu decremento. E estou utilizando lá o IJ como referência. Vamos ver o que vai dar isso daqui, né? Compilando, executando. Cada execução vai gerar números diferentes. Então, os números que eu tenho aqui podem ser diferentes dos números que você tem aí. Normalmente devem de ser, porque a gente está utilizando o random. O random é aleatório. Ele gera, através de uma semente de aleatoriedade, um número qualquer, na faixa, no nosso caso, de 0 a 99. Então, como eu coloquei um random de 100, de 0 a 99. Você pode ver que eu tenho o valor 1 e eu tenho valores 88, 26, 94. Pode ter elementos repetidos? Pode. É aleatório. Aleatório não é único. Aleatório é que você não sabe qual vai ser sorteado, né? Mas ele vai sair. Então, aqui, bonitinho, a gente gerou. Eu imprimi o 60, 65, 46. Se você olhar a invertida, o 60, que estava lá na primeira posição, ele vem aqui para a última. E olha lá que bonitinho. Foi para a última posição. Então, a gente tinha o 1, que estava na última posição, né? Ele estava lá na linha 5, coluna 2, agora ele está na linha 0, coluna 0. A gente imprimiu de trás para frente. Literalmente, a gente imprimiu de trás para frente a nossa matriz. Invertida, né? Ela foi invertida aqui totalmente. Seria se eu marcasse um ponto dela aqui e virasse ela. E ela foi virada totalmente, né? Tá aí um exemplo de execução. Na próxima aula, eu explico tintim por tintim disso daqui, volto. Se vocês tiverem dúvidas, por gentileza, podem me mandar. E para os demais, quem quiser também, eu fico aqui mais um tempo, tranquilo. E para os demais, eu desejo uma ótima próxima aula, uma ótima semana, um final de semana maravilhoso. E se tudo correr bem, e se Deus quiser, ocorrerá, segunda-feira a gente está junto de volta. É isso, senhor. Obrigadão pela aula, hein? Beleza, Vini? Um abraço, meu querido. Tudo de bom. Igualmente, senhor. Falou, Obrigadão, tudo de bom, senhor. Nice.